Nosso assunto de hoje nos remete a um capítulo específico da obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, que este ano está completando 160 anos de existência. Estamos falando do Livro dos Médiuns, uma obra muito interessante que apresenta o cenário da manifestação mediúnica, as suas diversas análises quanto aos tipos de mediunidade, as preocupações com a questão da educação desse fenômeno dentro da criatura humana e todo um conjunto de reflexões que Allan Kardec faz no curso dessa obra para nos dar uma visão o mais abrangente possível do que seja de fato a mediunidade. E hoje, no nosso dia de hoje, o nosso assunto é especificamente a parte que diz respeito ao papel do médium dentro das comunicações. Qual é o papel que o médium representa? Qual é o verdadeiro espaço que o médium ocupa no cenário das chamadas comunicações mediúnicas? Essas discussões, elas estão presentes no capítulo de número 19 de O Livro dos Médiuns. E para que a gente possa fazer uma apreciação mais objetiva do que está disposto nesse capítulo, dos elementos que são apresentados no corpo dessa discussão, nós somos obrigados a tratar o fenômeno psíquico em três elementos distintos. Analisar três fenômenos que existem para que a gente consiga enxergar como é o papel do médium dentro desses três cenários. O primeiro dos cenários que a gente tem para observar é o cenário de um fenômeno que acontece que não é espiritual, não é um fenômeno psíquico, é, na verdade, um fingimento, é uma situação na qual alguém não está realizando nenhum tipo de manifestação mediúnica, não existe nada de espiritual nisso, é apenas um teatro que a pessoa está fazendo. A pessoa pode ser médium? Pode, ela pode até ser médium, mas nesse momento não está acontecendo nada de espiritual nela. Esse é o primeiro tipo de fenômeno. Os fenômenos aonde você observa que alguém finge uma comunicação mediúnica, que alguém finge que está acontecendo alguma coisa de espiritual, é chamado na literatura espírita pelo nome de mistificação. Então, o que vem a ser mistificação na ótica da doutrina espírita? A situação na qual não tem espírito, não existe nenhuma comunicação e a pessoa mente, a pessoa finge que está acontecendo um fenômeno. Isso é profundamente indesejável. Isso acontece, existem pessoas que, até para chamarem a atenção, para se sentirem importantes, simulam fenômenos, mas os fenômenos não existem. Esse é o primeiro tipo, que é tratado no Livro dos Médiuns, mas absolutamente não tem nada a ver com mediunidade, não tem nada a ver com fenômenos psíquicos. Isso decorre especificamente da característica do ser humano de procurar a atenção e fazer determinadas práticas só para que os outros achem que elas sejam ou não médiums. Nesse primeiro tipo de situação, a chamada mistificação, qual é o papel do médium nessa circunstância? O papel do médium é nenhum, porque não tem mediunidade. Não existe fenômeno psíquico, não há nada acontecendo. Então, qual é o papel? O papel é de um fingimento, o papel é de um farsante, de alguém que está se valendo da crendice, da crença das pessoas para apresentar um fenômeno que não é real. Esse é o primeiro. E nós temos um segundo tipo de fenômeno. O segundo tipo de fenômeno, ele é um fenômeno legítimo. Ele é um fenômeno psíquico. É um fenômeno real. É um fenômeno que diz respeito às potencialidades da alma.
não é fingimento, não é farsa, não é mentira, ele é verdadeiro, ele é legítimo, ele existe, mas não é mediúnico. Eu vou repetir. Na mistificação, não existe nada de espiritual, é apenas um fenômeno de fingimento. O segundo fenômeno que eu estou falando agora, ele é real. Não é mais fingimento, ele é real. É um fenômeno verdadeiro, real, que tem a ver com as nossas capacidades espirituais, mas embora seja legítimo, seja um fenômeno psíquico, seja verdadeiro, não haja fingimento, ocorra no estado alterado de consciência, não é mediúnico. Que fenômeno é esse? Que fenômeno é esse que possui todas essas características, mas não é mediúnico? Esse fenômeno recebe o nome em doutrina espírita de animismo. Muitas pessoas acham que animismo é mistificação. Muitas pessoas acham que animismo é o fingimento do médium. Está errado. Não é isso que a literatura espírita dispõe para nós. O espiritismo diz que mistificação é o fingimento. O animismo é um fenômeno real, verdadeiro, e precisa ser, de maneira mais adequada, estudado pelos espíritos, para que a gente possa extrair desse fenômeno as lições necessárias para o entendimento do que ele seja. Então, indo para a prática, o que verdadeiramente, então, é o chamado fenômeno anímico? O que vem a ser, então, o animismo? O que é isso? Esse fenômeno, ele decorre de uma característica que existe na alma humana. Nós todos, espíritos que somos, sabemos que já existimos em outras oportunidades. Não somos almas que fomos criadas junto com o corpo. Já tivemos outras existências. E nessas outras existências que nós tivemos, nós vivemos experiências muitas vezes profundamente dolorosas. Nós já enfrentamos, por exemplo, situações de guerra. Já podemos ter tido experiências de guerra, experiências de massacre, morte violenta, agressões, traumas profundos, dores angustiantes, processos desencarnatórios dolorosos, situações durante o fenômeno da morte que traumatizaram profundamente o espírito. Perdas, dores, histórias de vidas marcadas pelo punhal do sofrimento de maneira muito profunda. E por esse motivo, não é raro encontrar em nós indivíduos que já tiveram experiências muito marcantes e que estão depositadas no fundo do nosso inconsciente. Experiências vividas, experiências de outras existências e que estão como que adormecidas no fundo do nosso verdadeiro eu. O que seria isso na prática? Uma pessoa que, por exemplo, viveu uma experiência de ser sepultado vivo. Uma mulher que experimentou seu filho ser arrancado dos seus próprios braços para ser vendido como escravo. Alguém que assistiu o massacre de sua própria família. Alguém que desencarnou num campo de batalha, cercado pelos inimigos. Outro que teria desencarnado no mar, entre ondas imensas que lhe afogaram. Outros que tiveram uma experiência do suicídio e que trazem ainda as marcas do trauma do suicídio executado em existência próxima. Essas experiências marcam as nossas almas. Nós vamos para o mundo espiritual muito marcados por todas essas experiências. Mas o fenômeno do processo reencarnatório, ele tem o poder de apagar as nossas lembranças. A gente não lembra, mas já tivemos outras existências, já vivemos outras existências, já tivemos outras famílias,
já tivemos outras experiências de desencarnação, nós já vivemos traumas, às vezes amargos, e muitos de nós, embora não consigamos lembrar, trazemos adormecido no fundo da nossa alma experiências profundamente dolorosas. São essas experiências que estão armazenadas no fundo do eu, vividas em outras existências, que podem eclodir durante um processo alterado de consciência. O que estou querendo dizer com isso? Imaginemos uma pessoa que viveu um processo desencarnatório muito violento. Ela teve um trauma muito profundo na hora da sua desencarnação. E na hora que ela está numa mesa mediúnica, que ela começa a se concentrar, ela começa a relaxar, a afrouxar os laços, a promover um processo de relaxamento da mente. E quando nós fazemos um fenômeno de relaxamento das nossas emoções, nós podemos, eu disse podemos, nós podemos cair num quadro que seja um quadro real, mas nosso. Um quadro verdadeiro, mas é da minha própria história. Eu, de certa maneira, em estado alterado de consciência, entro em contato com a minha própria história. Eu exumo dentro de mim as histórias que estão sepultadas no meu eu. O trauma da desencarnação violenta, a dor da perda da família, a agressividade de um momento num campo de batalha, a morte no meio do mar, o sepultamento ainda vivo no fundo de uma cova. E quando nós começamos a relaxar, eu começo a sentir essas impressões do ontem e do hoje. E aí eu começo a dizer, estou me sentindo muito mal, estou me sentindo muito mal. O que você está sentindo? Eu estou me sentindo mal, me trancaram aqui, mas eu estou vivo, abre isso, eu não morri, socorro, eu estou vivo. E a pessoa dá uma comunicação que você vai dizer, essa comunicação é de alguém que foi sepultado vivo. Mas esse alguém que foi sepultado vivo não é um espírito, não é um fenômeno mediúnico. Que fenômeno é esse? É um fenômeno anímico. É uma mistificação? Não, não é uma mistificação. Ele não está fingindo. O fenômeno é real. Aquilo está armazenado na história de vida do indivíduo. Por isso que ele revive essa história. Por isso que ele revisita as dores que ele teve. E ele revisita porque são nós ainda não resolvidos. São traumas ainda não bem tratados. São experiências que ainda não cicatrizaram. São feridas abertas que nós trazemos de outras vidas e que na hora que a gente inicia um processo de comunicação, elas eclodem na mesa mediúnica. Então, nós vamos perceber que nos fenômenos que ocorrem nas mesas mediúnicas, nós temos 3 situações que podem acontecer. A mistificação, em resumo, a mentira. Segundo, o animismo, que é o quê? Resumidamente, a comunicação de si mesmo. Mas não é mentira, porque é a comunicação do eu profundo no agora. O médium que está passando por essa situação, ele crê que o fenômeno seja mediúnico. Ele tem a sensação de que essa história não é dele. Afinal de contas, ele não morreu em campo de batalha, ele nunca foi sepultado vivo, ele nunca perdeu a família num processo agressivo. Que história é essa? Então, essa história não é minha, essa história é de alguém que se aproximou de mim e está fazendo com que eu narre as dores e os dramas que ele está vivendo ainda. Então, nós temos a sensação de que está acontecendo uma comunicação mediúnica, mas está acontecendo uma comunicação anímica. Fenômenos anímicos são fenômenos reais. Fenômenos anímicos são fenômenos psíquicos, mas não são fenômenos mediúnicos. Por que não são mediúnicos? Porque não tem um espírito se comunicando além do próprio médium.
é o próprio médium se comunicando pelo próprio médium sobre o seu próprio passado, falando dele no presente. E aí, muitas pessoas têm a ideia de dizer o seguinte: não, mas o trabalho é mediúnico, o serviço anímico não pode acontecer aqui. Isso aí não pode acontecer. Realmente, a mesa é mediúnica, não há dúvida. O fenômeno para acontecer é o fenômeno mediúnico, não é o fenômeno anímico. Mas se o fenômeno anímico acontece, o que é que a gente deve fazer? Nós devemos afastar esse médium da reunião porque ele está dando uma comunicação anímica? Nós devemos impedir que ele volte a participar da reunião? Nós devemos chamar a atenção dele e dizer: olha, animismo aqui não. Aqui é para fenômeno mediúnico. Animismo não tem vez aqui. Ou a gente deve fazer o quê? Há muitas pessoas que, por confundirem o animismo com a mistificação, acham que o animismo é uma coisa que deve ser proscrita da mesa mediúnica. Realmente ela não é a melhor conduta, ela não é a melhor experiência para se fazer. Mas o médium não deve ser rejeitado por isso. Ele precisa ser atendido. Ele precisa ser trabalhado. E muitas pessoas dizem: e como é que eu vou como é que eu vou saber se o fenômeno é mediúnico, se é anímico, meu Deus? Estou ali doutrinando um espírito e quando eu vou saber não é o espírito, é o próprio médium, está dando uma comunicação anímica. E aí? Como é que eu vou saber? Pois é, nesse capítulo 19, Allan Kardec faz essa pergunta 3 vezes. E como que eu vou saber se é animismo ou se é o espírito? E a resposta é: estuda e tu saberás. No outro momento, mas como que vai saber? Estuda mais e tu saberás. Mais à frente, mas estuda, medita e tu perceberás quando estás diante de um fenômeno anímico ou de um fenômeno mediúnico. Qual é o macete prático para que a gente consiga ter uma certa convicção de que essa comunicação é anímica e não é mediúnica? Parte de uma lógica. Ora, se eu estou dando uma comunicação do meu próprio passado, se eu estou falando de um nó que eu tenho na minha história enquanto espírito, a tendência de quem tem fenômeno anímico é que essa comunicação se repita com muita frequência. Por que ela se repete? Porque é a minha própria história. Então eu revisito a minha história praticamente toda a reunião mediúnica. Praticamente toda reunião eu dou a mesma comunicação. Do cara que foi preso, foi sepultado vivo, dentro do caixão. Do cara que desencarnou caindo de um precipício. Do outro que desencarnou no campo de batalha. Essa história, ela repete. Se você tem uma comunicação que ela repete, você começa a desconfiar. Essa comunicação é uma comunicação anímica. Porque o animismo, por ser uma história nossa, está dentro de nós, ele vai voltar várias vezes. Então, se é uma história de alguém que está em sofrimento, embora já esteja encarnada, qual é o nosso papel com quem sofre? Socorrer. Então, o que é que você vai fazer? Você socorre o espírito como se ele fosse um espírito desencarnado. E você não precisa dizer assim: meu amigo, você já reencarnou, você já sabe. Então, você vai tratar o espírito para que ele ouça aquilo que ele já sabe, mas lá no seu eu profundo. A morte não existe. E vai trabalhar para que essa instância do meu ser, que ainda está em desarmonia, que ela se acalme. Se nós conseguirmos tratar o eu profundo que o médium possui, o indivíduo que está ainda ardendo de dor lá no inconsciente dele, ele vai estar mais em paz para começar a dar comunicações que não são da sua própria história, mas de outras entidades que passam a se comunicar através dele, dando origem, então, ao terceiro tipo de fenômenos, os fenômenos mediúnicos.
mediúnicos. Voltando, nós temos primeiro a mistificação, aonde não existe nada de fenômeno, é apenas mentira e só tem fingimento. No segundo fenômeno, chamado fenômeno anímico, o que nós temos aqui é a manifestação do espírito, do médium enquanto espírito, através do próprio médium. Pergunta-se, qual é o papel do médium no fenômeno anímico? Todo. É só ele que produz. Todo fenômeno anímico, 100% do fenômeno é produzido pelo médium, porque ele é o gerador da ideia, ele é o tradutor da ideia e ele é o veiculador da ideia. Ele sente, ele tem o sentimento, ele sente e verbaliza o que ele sente. É só ele. Não tem ninguém, não há nenhum outro espírito vinculado à história, 100% médium produzindo esse tipo de fenômeno. Nesses casos, qual é o papel do... Não é médium aqui, a gente chama de sensitivo. Qual é o médium do sensitivo no fenômeno anímico? 100%. Qual é o papel do médium na mistificação? Nenhum, porque não existe fenômeno nenhum. Então não há mediunidade ali. No outro também não tem mediunidade, mas sou eu sozinho produzindo o fenômeno que está acontecendo. E aí vamos ter o terceiro tipo de fenômeno. O terceiro tipo de fenômeno, tratado também no capítulo 19 do Livro dos Médiuns, chamado de O Papel do Médium nas Comunicações Mediúnicas, vai falar, este sim, da mediunidade. Agora sim, falamos de mistificação, falamos de animismo, agora vamos falar de mediunidade. Qual é o papel do médium no fenômeno mediúnico? Boa pergunta, né? Muitas pessoas têm a ideia de que o médium ele é só um canal, como fosse um tubo, e a mensagem passa por esse tubo e sai do outro lado, como se fosse um cano de água. Eu tenho um cano e aí eu jogo a comunicação de um lado e a comunicação vai sair pelo outro, como se o médium fosse apenas um elemento que se inserisse nesse processo sem que ele tivesse nenhuma contribuição no fenômeno em si. Pois é. Seria bom se fosse assim, mas não é. As obras espíritas dizem que no momento em que a comunicação atravessa o médium, vamos considerar de maneira grosseira, que esse pensamento entra e ele vai sair do médium, ele sai contaminado com as emoções que o médium tem. Sabe por quê? Porque todo fenômeno mediúnico tem uma componente anímica. Todas as vezes que você tem um processo de comunicação, o médium, de alguma forma, ele tem uma apresentação nesse fenômeno, porque ele tem as suas próprias vivências, ele tem as suas próprias histórias, seus próprios sentimentos, e seus próprios sentimentos podem se mesclar nesse fenômeno que está acontecendo. Nessa hora, a gente diz assim, então quer dizer que no fundo é tudo anímico? Não. Quando se diz que o médium tem uma influência, ela pode ser mínima. O que Kardec trabalha essa questão no Livro dos Médiuns e os espíritos respondem a ele, Erasto é quem responde essas perguntas, Erasto e Timóteo, são os dois espíritos que fazem as respostas que Allan Kardec faz no capítulo 19 sobre a questão do papel dos médiuns. Ele diz que os médiuns interferem, mas essa interferência, ela é uma interferência que não necessariamente descaracteriza, desconfigura a mensagem. Por quê? Porque às vezes o médium, ele absorve aquilo que vem e quando ele transmite, ainda que exista um pouco da influência dele, ele transfere o pensamento do
do espírito de maneira bastante cristalina, sem que haja comprometimento do conteúdo que foi apresentado. Então, ele pode interferir? Pode, mas a interferência dele não significa dizer que ele modificou o conteúdo. Então, nós podemos falar que as obras recebidas por Chico, pelos diversos espíritos que se comunicaram por ele, possuem, num grau maior ou menor, a manifestação de um pouco daquilo que Chico tinha de sentimentos. Não quer dizer que ele modificou os conteúdos. A gente observa isso no livro O Consolador, quando Emmanuel dá uma resposta e os espíritos questionam, a FEB questiona a Emmanuel sobre a resposta dada e ele faz uma observação. Tem lá uma nota da editora, se não me engano, é a nota número 2 do livro, em que ele diz que ele gostaria de corrigir uma palavra que ele falou, que não era dar, era de, ele pede para fazer uma correção, e diz que o problema se deu em função da filtragem mediúnica. O que ele chama de filtragem mediúnica? Essa possibilidade de interferência que pode acontecer no fenômeno a partir da presença do pensamento do médium mesclando com o pensamento do espírito. Os fenômenos mediúnicos, portanto, eles têm um percentual pequeno que seja, mas tem da presença dos espíritos nele. Então, isso justifica por que os espíritos procuram determinados médiuns para se comunicar. Isso está no capítulo 19. Por que determinados espíritos se sentem mais à vontade para se comunicar por determinados médiuns? Porque esses médiuns têm mais facilidade de registrar o pensamento deles. Conseguem, com mais nitidez, entender o que eles querem dizer e corrompem pouco as suas falas. Então, nesse sentido, esses espíritos que possuem essa característica, esses médiuns que possuem essas características, são preferidos pelos espíritos para veicular as mensagens que eles queiram transmitir. Então, no cenário das chamadas comunicações mediúnicas, você vai perceber, por exemplo, Emmanuel escrevia por Chico, mas não tinha o hábito de escrever por outros médios. Por quê? Porque havia um acoplamento muito bom de ideias. Chico registrava muito bem aquilo que Emmanuel queria dizer, de tal forma que isso agradava a Emmanuel e fazia com que ele preferisse a comunicação através dele para veicular a mensagem que ele teria para passar. André Luiz escrevia por Chico, mas também escrevia por Valdo Vieira. Então, havia comunicação basicamente por esses dois médiuns. Nós temos livros escritos pelos dois médiuns ao mesmo tempo. O livro Evolução em Dois Mundos, os capítulos ímpares são recebidos por um, que é Chico, e os capítulos pares são recebidos por Valdo. E quando você pega os capítulos e junta, eles fecham uma lógica muito bem montada do processo da evolução. Até mesmo na segunda parte do livro, que são perguntas e respostas, o encaixe da lógica das perguntas também demonstra um plano único recebido por dois médiuns distintos. A mesma coisa acontece no livro Sexo e Destino, de André Luiz, que é recebido por dois médiuns em duas cidades diferentes. Eles escreviam capítulos distintos e quando os capítulos se juntaram, os nomes dos personagens, a continuidade da história foi fechando de maneira incrível, mostrando que André Luiz possuía muita facilidade de trabalhar com Valdo e muita facilidade para trabalhar com Chico. Já Emmanuel tinha uma predileção muito especial pela mediunidade de Chico Xavier. Resultado, nós vamos encontrar, sim, essa capacidade de acoplamento que pode fazer com que determinados espíritos elejam algumas pessoas para serem seus médiuns primeiros, pelo fato de melhor registrarem o pensamento e mais facilmente levarem esse conteúdo às pessoas.
Um outro ponto também muito interessante colocado por Allan Kardec, que aí diz assim, então eu já entendi como é que funciona. Aí Kardec diz, bom, então quer dizer que se você é um médium intuitivo, que recebe as ideias e você então traduz essas ideias, você então pode trazer mais componentes suas para a comunicação. Enquanto que o médium mecânico, ele vai traduzir menos influência para a comunicação. E os espíritos dizem, não necessariamente. Não necessariamente. Eu posso ter um médium que é intuitivo, ele é só intuitivo, mas ele registra tão bem a ideia que, embora ele seja intuitivo, ele é excelente para veicular esse conteúdo. Ele é ótimo na veiculação de tudo isso. Enquanto que o outro, que é médium mecânico, não consegue traduzir isso de maneira tão exata. Mas como se ele é mecânico? É porque da mediunidade mecânica, embora o espírito ele atue de maneira mais inconsciente no médium, passa pelos registros emocionais da criatura. Então, como é que se vai dizer isso? É como se fosse mais ou menos assim. O intuitivo, ele ouve a ideia e coloca as ideias nas suas palavras. O médium mecânico, ele sente um impulso no braço e aquilo, de certa maneira, na nossa crença, passa por longe da mente dele. Então, seria uma comunicação mais pura. Aí diz os espíritos, não, porque o que recebe a ideia e coloca no papel pode registrar mais claro do que o outro, que embora sendo mecânico, ele tem um peso dentro de si. Ele é mecânico, ou seja, a comunicação se dá de forma que ele não tem muita presença no que está sendo escrito, mas a energia do médium, o peso dos seus pensamentos, o desequilíbrio que ele traz, a falta de afinidade do médium com o espírito, ainda que ele seja mecânico, não permite o acoplamento das mentes. E ele pode ser mecânico, mas não ter grandeza para fazer o trabalho. Ele pode ser mecânico, mas não existe recursos de espiritualidade para escrever uma mensagem bela. Mas não é mecânico? Não vai ser no braço o recurso? Pergunta Kardec. E os espíritos dizem, isso significa que tu entendes pouco de como o fenômeno se manifesta. É, porque realmente o impulso é no braço, mas ele não é diretamente no braço, ele entra pelo cérebro, conecta mente a mente e aciona o braço, é verdade. Mas se o médium não tiver recursos de emoção, recursos de espiritualidade, é difícil o espírito acionar a emoção dele para fazer o acoplamento. Não acopla, o problema é que não acopla. Aí o braço não funciona, não é porque ele não consegue mexer o braço, é porque não existe assentamento. Imagine uma pessoa que é um espírito irritado, um médium irritado, agressivo, intransigente, querer dar uma comunicação de uma entidade extremamente superior. Não dá. Ele não consegue o acoplamento do médium com o espírito. O fato de ele ser mecânico ou não é depois. O problema é que não existe um ajustamento de mente a mente. As mentes não se acoplam. Então, a coisa não acontece como deveria ser. Resultado, um espírito, para dar uma comunicação, ele precisa ter sintonia com o médium para que haja menos interferência. Se houver essa sintonia e ele for mecânico, aí sim, os espíritos, aí sim, aí é legal. Se houver um acoplamento bacana, se o espírito e o médium tiverem um ajuste lindo de emoções, aí o mediúnico, que é mecânico, fica muito bom. O intuitivo vai levar de maneira boa, mas o mecânico fica melhor. Mas se não houver essa sintonia, esse encaixe de ideias, o médium mecânico mais extraordinário não consegue produzir as emoções devidas porque não houve o ajuste específico do comunicante com o médium que quer receber a sua fala. Essas situações todas, elas vão apresentar para nós
Um cenário muito interessante, mostrando que o papel do médium é muito maior do que a gente às vezes pensa. O papel do médium é maior. Porque no fenômeno mediúnico, nós vamos ter uma componente maior ou menor da presença do médium naquilo que a gente vê. Por isso, a importância do médium registrar as coisas e ser capaz de fazer o trabalho dele sem interferir nas mensagens positivas que ele está recebendo. Por que falo das mensagens positivas que ele está recebendo? Falo que as mensagens positivas, porque nas mensagens negativas é muito importante que o médium exerça o papel de filtragem. Nós encontramos isso na obra Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, mostrando que determinadas entidades extremamente violentas, quando elas se manifestam, o médium freia. Ele quer bater na mesa, mas o médium não bate. E aí, e tem o papel do médium? Claro que tem, ele está segurando o espírito. O espírito quer falar um palavrão, ele não vai falar. Ele segura. As comunicações serão filtradas pelo médium. O espírito quer agredir alguém, mas não vai, porque o espírito não vai deixar. Se o médium for deseducado, ele vai permitir que o espírito faça o que ele quiser. Aí o espírito grita, dá soco, joga coisa nos outros, pode morder pessoas. Por quê? Porque o médium não está fazendo o papel que é próprio. Nas comunicações que são superiores, qual é o papel do médium? Não interferir. Ser o mais neutro possível para que a comunicação chegue pura. Se a comunicação é uma comunicação inferior, a conversa mudou. Nesse caso, o papel do médium é interferir, ele tem que segurar. Imagine se o médium não segura um espírito que quer fazer uma série de declarações horríveis sobre as pessoas, falar sobre a vida íntima das pessoas, ele segura. A imagem vem, a palavra vem, mas ele não diz nada, ele não fala. Quando ele faz esse tipo de coisa, o que é que ele está fazendo? Ele está interferindo na comunicação. Então, interferir, às vezes, é positivo, se a mensagem vem de uma entidade perturbada. E aí você vai perceber que, quando a gente trata dessa questão, muitas pessoas dizem, mas aí você só consegue filtrar se você for um médium consciente. Se você for um médium inconsciente, não tem como filtrar. A hora que o cara quiser agredir, ele vai agredir mesmo, você é inconsciente. Pois é. Não é isso que André Luiz diz. Ele diz que médiums conscientes ficam como se ficassem de plantão, vigiando a comunicação, filtrando as palavras, filtrando as posturas, impedindo que o espírito promova algum tipo de movimento, de palavra, ou de algum tipo de ação que não seja conveniente. Então, quando eu sou consciente, eu filtro, não deixo sair a palavra que eu não quero, não deixo que ele bata na mesa. Eu estou consciente no fenômeno, eu sei o que está acontecendo. E no caso daquele outro que não é consciente, o espírito não é consciente, ele não sabe, o médium não é consciente, é inconsciente. Na hora que ele dá a passividade, ele não sabe o que acontece, nem lembra o que o espírito diz. Quando ele volta, que as pessoas vão dizer, é mesmo, eu falei isso, eu disse isso, não lembro nada. Foi, você fez assim, não lembro nada, não consigo lembrar de nada. Então nos médiuns inconscientes não tem controle. Aí diz André Luiz que não, que tem sim. Só que o controle é feito de maneira diferente. O controle feito pelo médium inconsciente é feito pelos seus aspectos morais. Então, vamos colocar uma situação prática. O espírito quer falar um palavrão na reunião mediúnica. O médium consciente vem, sente que a palavra quer ser dita e ele diz, eu não vou falar isso. E ele não. Ele diz, você é uma pessoa imprestável. Ele dá uma trocada na palavra. Esse é o médium consciente. E o médium consciente, ele é inconsciente mesmo, então não vai conseguir controlar. Não. O que é que diz André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade? Que quando uma comunicação vem
e um palavrão vai ser dito e o médium é inconsciente, quem controla para que isso não aconteça? Quem controla é a moral do médium, não é o consciente dele. É a estrutura de vida que ele tem. Se ele é uma pessoa que tem uma natureza agressiva, violenta, que chama palavrão, vai sair, tá? Vai sair. Se ele for médium inconsciente, sai. Porque ele é assim, ele está acostumado a isso, ele vibra dessa maneira, a forma dele viver é essa, e, consequentemente, ele tem a tendência de fazer exatamente esse tipo de declaração. Ele vai falar os palavrões que o espírito está querendo que sejam ditos. Mas se o médium, na sua vida, ele não chama palavrão, não tem o hábito de ofender pessoas, não agride os outros com palavras, ele não tem esse tipo de postura, o espírito vai querer falar o palavrão, mas não vai sair. Mas não vai sair por quê? O médium é inconsciente, mas é o padrão moral que ele tem que faz com que aquele tipo de postura não saia dele. Resultado: quando você tem uma comunicação negativa, os espíritos, os médiuns devem refrear o processo de comunicação. Devem. Diferente do primeiro caso, que eram as manifestações positivas, os espíritos não devem interferir, devem fazer tudo para serem o mais tranquilos possível, para passar com mais nitidez o conteúdo. Nas negativas, devem refrear. Os conscientes fazem isso com a vigilância o tempo todo da fala, e os inconscientes com a moral que desenvolvem fora da mesa mediúnica. Não tem recurso para quem não é educado e é médium inconsciente segurar uma entidade violenta dentro de uma reunião mediúnica. Então, o médium que é inconsciente, ele passa por uma necessidade redobrada de disciplina, porque ele não vai poder exercer o controle da comunicação durante o fenômeno que vai acontecer. Então, na dinâmica do que a gente está vendo, nós vamos encontrar, num certo momento do capítulo 19, os espíritos conversando com Kardec e dizendo a ele o seguinte: o fenômeno que a gente está falando, o fenômeno mediúnico, ele ocorre dentro de uma circunstância tal em que o médium, ele não é nulo, mas ele tem que fazer tudo para que ele não seja, que ele seja passivo na comunicação, ou seja, ele tem que, a comunicação chega, ele não pode ser ativo. Se ele for muito ativo, ele vai contaminar o conteúdo. Na comunicação positiva, ele vai fazer o quê? Se anular para que aquilo melhor possa acontecer. Nas comunicações que são de entidades perturbadas, aí o papel dele é de exercer a atividade de controle para que essa comunicação não aconteça. E como último ponto dessa nossa discussão do papel do médium, aparece um pontozinho final dentro do capítulo, falando uma coisa muito bela. É que os espíritos, quando se comunicam com as pessoas, não usam nenhuma linguagem em particular. Eles se comunicam pelo pensamento. E aí não é preciso fazer uma tradução efetiva das suas comunicações. Só as entidades mais difíceis é que não conseguem traduzir a sua fala, mas as comunicações mediúnicas são feitas mente a mente. E por isso, os médiuns registram o pensamento do comunicante e podem dar uma passividade de um espírito de outro lado do planeta. Posso ter uma comunicação de um polonês, sem nunca saber polonês. Por quê? Porque o sentimento daquilo que vem pelo pensamento é que acopla no médium, produzindo a comunicação. Agora, existirão, evidentemente, espíritos mais atrasados que terão dificuldade de transferir seu pensamento. Aí a comunicação mediúnica pode ficar um pouco mais prejudicada. Mas aqueles que já têm uma certa grandeza espiritual, os espíritos que já venceram parte das suas dificuldades, esses bem mais facilmente se comunicam em qualquer idioma, porque eles podem trazer as suas mensagens em virtude da conexão que eles promovem com o médium. No pensamento, ele registra a ideia e transforma essa ideia nas palavras do idioma que o médium conhece.
Em resumo, voltando para o princípio dos nossos 3 fenômenos, na mistificação não tem fenômeno espiritual, portanto não tem influência do médium, porque não tem médium na jogada. No segundo tipo de fenômeno, o fenômeno anímico, o fenômeno não é mediúnico, então quem produz tudo é o encarnado, portanto o médium, se assim pudesse assim dizer, ele é responsável por 100% do que está acontecendo. E nas comunicações que são de fundo mediúnico, ele vai ter uma influência maior ou menor. Se as comunicações são positivas, são de espíritos elevados, o esperado do médium é se anular, para que a comunicação seja o mais pura possível através dele. Se a comunicação é de entidades perturbadas, a depender daquilo que o espírito queira fazer, aí o médium não pode ser um elemento absolutamente passivo e tem que promover uma certa filtragem da comunicação para evitar excessos, conter a entidade e facilitar o processo de doutrinação. Este seria, portanto, o grande e majestoso capítulo 19 do Livro dos Médiuns, o capítulo referente à questão que diz respeito ao papel do médium nas comunicações mediúnicas. Quero só ressaltar o fato de que o conhecimento espírita não é apenas para os nossos cérebros. Tudo que nós discutimos aqui é para o chamamento das nossas responsabilidades, para que nós saiamos dos processos indesejáveis, como da mistificação, que só atrapalha as nossas vidas e os grupos mediúnicos. Que nós tenhamos mais amor nos fenômenos anímicos, entendamos o processo até de aprendizado, porque é mais comum nos iniciantes esse tipo de fenômeno, e acolher os espíritos, independente de serem desencarnados ou não. E, por fim, que nós, como médiuns, exerçamos o papel que nos é próprio, sendo canais limpos para que esses tubos não contaminem as mensagens dos espíritos superiores e, ao mesmo tempo, exerçamos a disciplina dos nossos corações para melhor acolher as entidades sofredoras que precisam de ajuda e que aportam nos nossos grupos de trabalho.